Olá, começa agora o Catálogo Acadêmico, o programa que mostra os cursos de pós-graduação do campus da USP de Bauru. Hoje vamos falar da residência em otorrinolaringologia do Centrinho. A otorrinolaringologia é a especialidade médica que tem como campos de atuação o ouvido, faringe, laringe e nariz do paciente. Há 13 anos, o Centrinho tem um programa de residência na área. Durante esse período, já foram formados 20 otorrinolaringologistas. Por mês, os profissionais fazem 264 atendimentos médicos, 28 procedimentos cirúrgicos e recebem 140 casos novos. E para falar mais sobre esse curso, estamos aqui com Cristiano Carneiro, que é o coordenador da residência em otorrinolaringologia aqui do Centrinho. Professor, obrigado pela participação. E antes de falar sobre o curso, queria saber um pouco mais sobre a formação do senhor. É um prazer estar aqui, inicialmente. Eu sou bauruense, nasci aqui, fiquei aqui até perto dos 20 anos, depois fui à faculdade na UEL, norte do Paraná, depois fui fazer a minha residência médica e pós-graduação na USP em São Paulo, onde eu fiquei até 2009. Depois dessa data eu vim aqui para Bauru para assumir mesmo a coordenação do programa de residência médica aqui do Centrinho, aqui da USP. Professor, fora uma palavra difícil, o que é otorrinolaringologia? É uma área da medicina especificamente que cuida de doenças do ouvido, da faringe e laringe e do nariz. É uma área que hoje ela está expandindo bastante os seus inicialmente limites já propostos. Hoje a otorrino é uma área de interface com várias outras áreas, como a cabeça e pescoço, a cirurgia da neuro. Então a gente acha que é uma área muito interessante hoje para todos os que estejam interessados. O senhor falou de doença, tem a questão do diagnóstico também? Sim. É uma área que tem muito acesso aos exames específicos para esse diagnóstico. O diagnóstico, por exemplo, assim, precoce da surdez, o diagnóstico de doenças da voz, né, que a gente sabe que a voz é um item fundamental. E é uma área que ela contempla a parte clínica e cirúrgica, o que eu acho que isso a torna ainda mais interessante. Professor, o Centrinho lida muito com malformações. Isso muda alguma coisa no trabalho do otorrino aqui no hospital? Nós, como estamos numa gestão de um programa de residência médica, nós não podemos oferecer uma situação que fuja de padrões mais próprios do MEC. O que eu quero dizer com isso? Que existe um programa que nós temos que seguir e oferecer isso para o aluno. E como as malformações não estão exatamente ligadas a esse programa, a gente não pode ter só isso. Então, o nosso programa ele tem o atendimento à comunidade sem malformação, mas eu diria que isso aqui na instituição é um adicional. De que forma? O nosso residente ele tem essa formação geral, onde ele atende às patologias e situações que o próprio MEC nos impõe, mas ele tem esse adicional de sair daqui com uma visão, com uma vivência, com uma formação em malformações, em surdez mais profunda, que depois a gente pode falar até um pouquinho mais. O senhor disse que o otorrino lida muito com essa interdisciplinaridade. Como funciona isso aqui no Centrinho? Há essa relação entre as áreas aqui no hospital? Sim, existe e é muito interessante a nossa relação. A gente tem uma relação muito cordial, muito positiva com outras áreas da instituição, como a cirurgia crâniofacial, a fono, a audiologia, a parte da odontologia que também lida com cirurgias ortognáticas. Então o nosso aluno ele tem esse contato no dia a dia de forma muito frequente e para nós isso é muito especial. O senhor falou da voz, da respiração. Como que a área é importante para o bem-estar de uma pessoa mesmo? Curar essas doenças dessas pessoas, como que é importante? O senhor, trabalhando tanto tempo, como o senhor vê a mudança de vida dessas pessoas, professor? Sim, eu acredito que existem duas grandes vertentes para a gente poder aqui dizer. As doenças que têm relação com o ambiente, a parte sazonal, e o que isso leva invariavelmente a uma queixa que vai de encontro a uma má qualidade de vida. E tem aquelas doenças que a gente infelizmente tem que também apresentar e saber tratar, que são as doenças de fundo aí tumoral. Então, em ambas as formas, essa situação gera um desconforto muito grande. E a otorrino hoje está apta a tratar as doenças tanto sazonais quanto as tumorais, enfim, dependendo de um diagnóstico bem feito. Isso para a qualidade de vida da pessoa muda muito, né, professor? Muda muito porque a gente aqui tem feito muita cirurgia nasal, só um exemplo. Então, quem respira com uma certa dificuldade,
leva a sua vida com vários episódios infecciosos e isso gera um desconforto, a pessoa dorme mal, respira mal, acorda já diferente. E quando a pessoa ela faz um tratamento mais adequado, isso muda, e isso reflete na qualidade de vida. E o senhor falou, às vezes, a pessoa leva a vida inteira para ir atrás, né, professor? Às vezes tem tantos problemas. Isso está começando a mudar? As pessoas estão começando a procurar mais jovens os tratamentos? Eu acho que sim, até eu acho que em função essa informação a mais que a gente tem, a procura tem sido mais precoce. E a divulgação da saúde, eu acho que ela também tem, talvez, estendido os seus braços para as áreas mais carentes. O senhor falou um pouco da formação do senhor. Como que o senhor optou por essa área, professor? Eu sou filho, na verdade, de um otorrino. Então, mas não foi isso que me definiu. Eu defini isso no último ano da faculdade, porque eu tenho até o meu currículo da faculdade, até o 6º ano, eu queria fazer uma outra área. Mas eu fui me envolvendo com a especialidade e acho que eu peguei a evolução que ela teve nos últimos 20 anos. Foi isso que me chamou a atenção, de ver que a otorrino não era estritamente aquela situação de nariz, ouvido, garganta, enfim, essa extensão da área de atuação foi o que me chamou a atenção e o que me motivou. Professor, vamos fazer um breve intervalo, depois vamos falar mais sobre o curso aqui do Centrinho. O catálogo volta já. Eu acho a residência aqui é bem completa, a gente passa por várias áreas e a gente tem esse extra de conviver com o paciente fissurado, né, que é um caso especial e tem muita alteração da parte otorrinolaringológica e contribui bastante para o nosso conhecimento. Estamos de volta com o catálogo, hoje recebendo aqui o professor Cristiano Carneiro, que é o coordenador da residência em otorrinolaringologia aqui do Centrinho. Professor, como nasceu essa residência? No ano 2000, eu acredito que na época existia uma busca por áreas onde o aluno ele tinha que ter esse acesso a uma formação. Então foi no ano de 2000, nós começamos inicialmente com 2 vagas anuais. Então, esse ano a gente contempla aí a 13ª turma e ela começou inicialmente com uma estruturação um pouco diferente do que é hoje. A gente veio para cá em 2009 e tentamos adequar alguns pontos, assim, seguindo como molde a nossa instituição mãe, que é a USP de São Paulo. Mas eu acho que, de uma certa forma, ela vem só evoluindo, ainda bem. O senhor falou que começou com uma estrutura diferente da que é hoje. O que evoluiu ao longo desses anos, professor? Eu acho que evoluiu como tudo na vida evolui. A gente tem que aprender um pouquinho com alguns erros, e claro que isso ocorreu. Agora, de uma certa forma, a gente vê hoje um engajamento maior dos profissionais que têm vínculo com o ensino. Então, a gente, quando tem concursos e várias situações aí, a gente sempre fica torcendo para que quem entre no nosso grupo entre com esse viés mais acadêmico, de ter realmente uma relação mais próxima com o nosso médico residente. Qual que é o público-alvo, professor? São médicos, né? Essencialmente médicos, que queiram realmente, talvez, ingressar na área da otorrino. Não existe uma restrição por local. A gente, só para te dar um exemplo, nós temos um aluno só ao longo desses 13 anos que é bauruense. Os outros todos são das diversas faculdades e serviços aí do Brasil. Então esse é o nosso público-alvo. Professor, só para explicar para o público, qual a diferença entre uma especialização e uma residência? Seria mais o que essa situação tem de regulamentação. Vamos dizer que uma residência é uma forma que tem uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Existe uma jornada de horas a ser cumprida, existe uma bolsa, um auxílio de moradia. Nós temos que, além disso, oferecer uma alimentação ao aluno. E é uma forma de especialização, só que ela é lato sensu.
Então, isso é uma regulamentação e oficial. Já uma especialização, ela não tem essa regulamentação. Ela segue, eventualmente, os mesmos dados do programa. Nós não temos aqui, mas os outros lugares que existe isso, a gente até sabe de lugares bastante bons que seguem exatamente a mesma forma. Eventualmente, em alguns hospitais existe no mesmo programa a residência e a especialização, que fazem exatamente a mesma coisa, o mesmo dia a dia de cada um. Só que o que muda oficialmente é essa regulamentação. E aqui nós temos só a residência mesmo, com 3 vagas anuais. O que os residentes fazem, professor? Eles atendem, eles chegam aqui no ano deles, na verdade, é o R1 que a gente chama, o ano de início. Eles fazem uns 15 a 20 dias de um programa teórico, essencialmente, aulas. Aí para depois eles começam a atender, sempre com supervisão, e já dá-se um início aos exames assim pertinentes da área. Então o nosso residente ele atende, ele tem acesso ao bloco cirúrgico, ele tem acesso às áreas de informação do hospital e da USP, na verdade, daqui do campus, que são as áreas que ele pode fazer uma busca por pesquisa, por artigos e livros, e aulas que a gente também encaixa ao longo dessas 60 horas que o nosso residente atua aqui no hospital. E esse atendimento é só no Centrinho? Só. Talvez não só, vamos dizer assim. Ele tem hoje uma extensão aqui na cidade para o hospital estadual. E eu explico. Hoje, a otorrino, ela também contempla as áreas da cirurgia de cabeça e pescoço. Isso é uma normativa do MEC, que o nosso residente não precisa saber detalhes profundos dessa cirurgia de cabeça e pescoço, mas tem que saber um diagnóstico, uma propedêutica de como conduzir esses casos. Como já sabemos que o Centrinho não é um hospital de fundo oncológico, ou seja, não lida com pacientes com tumor, a gente sabe que o estadual tem esse foco, e eu fui, tentar propor um intercâmbio entre o nosso grupo e o grupo do estadual. Fui muito bem recebido, e hoje o nosso residente, o nosso aluno, ele passa por um estágio, eu posso dizer assim, no hospital estadual, que são 2 dias na semana para o residente do último ano, que isso faz com que as áreas de atuação já propostas pelo MEC, pelo ensino, sejam aqui também aceitas e contempladas. Além desse atendimento, eles participam de pesquisas também, professor? Não é a função da residência médica, tornar isso obrigatório. Agora, é claro que o hospital está aberto e as pesquisas existem a cada dia. Não é que ele tem que fazer uma pesquisa específica em um campo. O fato de atender e de ver um número grande aí de pacientes, isso gera, às vezes, uma série de dúvidas, e isso até motiva a pesquisas. Então, não faz parte, vamos dizer assim, de uma situação mais obrigatória do programa. Mas o aluno que tem uma vontade disso e uma intenção disso é muito bem-vindo. Há possibilidade de bolsas? Sim, a bolsa ela já é contemplada pela Secretaria do Estado, via MEC. Então, já logo de início, quando ele entra, ele tem acesso a uma bolsa, hoje em torno de R$ 2.700 ao mês, mais um auxílio moradia. Isso é para todos, professor? Para todos, porque aqui nós não temos o estágio, como eu havia dito. Como são só vagas da residência, e isso é regido pelas normas do Ministério do Trabalho, o nosso residente hoje tem acesso à bolsa. Professor, vamos fazer mais um breve intervalo, depois vamos falar um pouco sobre as inscrições e como a pessoa pode conhecer mais sobre esse curso. O catálogo acadêmico volta já. O Centrinho, se você for perguntar assim, no mundo da otorrino, no pessoal que conhece, é uma residência famosa, é um hospital famoso, uma referência, principalmente na parte de ouvido no país. Somos o serviço hoje que tem o maior número de casos de implante coclear no Brasil inteiro. Então, assim, eu não sou daqui de Bauru, eu não conhecia muito bem, mas para quem eu perguntava, assim, meus professores lá no sul do país me falavam sempre muito bem do Centrinho. Então eu acabei escolhendo mais pela fama do Centrinho, não conhecia pessoalmente, mas eu acredito que seja uma residência muito bem conceituada hoje no país.
Estamos começando aqui o último bloco do catálogo acadêmico, hoje recebendo o professor Cristiano Carneiro, que é o coordenador da residência em otorrinolaringologia do Centrinho. Professor, qual que é o diferencial desse programa aqui do Centrinho? Eu acho que depois desses 13 anos de aprendizado, o nosso programa hoje ele oferece 3 vagas anuais e nós temos um grupo de, posso dizer assim, professores ou também chamados de preceptores que estão bastante envolvidos com essa parte. Então isso é um diferencial, o residente nosso não fica sem supervisão. Um segundo, que eu acho uma busca e uma conquista importante, é o número e o acesso às cirurgias que nós temos. Tem muito... Isso é não deixa de ser uma preocupação de quem vem, se ele vai realmente aprender eventualmente áreas da cirurgia que não existe como se estudar no livro. Precisa ter a parte prática mesmo. Então, o nosso bloco cirúrgico é um bloco muito bem equipado, muito decente, e nós temos uma sala que funciona todos os dias para o nosso grupo mesmo. E o terceiro, que eu acho que é o envolvimento que a instituição nos permite ter, e eu digo isso da forma mais estrutural. Então, nós temos uma sala bem adequada, os exames que são pertinentes e atuais da nossa área, eu acho que são todos aqui contemplados. Então, eu diria que esses 3 é o que a gente, hoje, nós podemos dizer que a nossa residência ela está atual. Ela pode, talvez, oferecer para um aluno uma chance de sair daqui com uma segurança para trabalhar como otorrino. Se eu puder dizer um quarto, diferencial, é o fato do Centrinho ser um hospital muito vinculado a situações interessantes como a busca e o tratamento precoce da surdez através dos implantes de cóclea e esse diferencial que nós temos com os pacientes mal formados. Porque isso dá uma segurança para quem sai daqui. É claro que o público-alvo que eles vão atender talvez não sejam os surdos nem os mal formados. Mas se a pessoa tem esse adicional, isso torna ainda mais interessante. Dizem que cada especialidade a pessoa tem que ter um dom, né? Qual que é o perfil do médico para se dar bem nessa área, doutor Rino? Eu não vejo, talvez, um perfil específico para o médico que vem para cá. Eu acho que a boa vontade, como todo médico, o amor a essa profissão que a gente escolheu, eu acho que é fundamental. A disponibilidade de vir para cá, como eu disse para você no início, muitos deles estão muito longe. Eventualmente eu tenho hoje 2 alunas que são do Nordeste, um outro aluno que é de Curitiba, enfim, então eles ficam longe de casa. A gente sabe que isso, no começo da vida, é penoso. Então que isso não atrapalhe o desempenho. Então que venha com uma vontade, com uma disponibilidade e com esse amor que eu falei para você, que a medicina, ela realmente ela precisa ter para que o dia a dia seja menos penoso. Hoje se fala muito da questão da humanização do atendimento médico, professor. Isso é algo que é propiciado aqui no Centrinho, que dá para crescer isso? Isso já o Centrinho é um hospital muito humanizado. Isso mesmo antes de existir a própria residência médica, a gente sempre, como eu disse, até eu já conhecia a instituição, e sabia desse lado. Agora a gente faz questão de ter esse foco e estimular isso para que o residente saia daqui, inclusive com essa formação. Em 13 anos aí, professor, o senhor deve ter acompanhado algumas pessoas que saíram daqui. Para onde que essa galera vai, professor? Onde que eles vão? Montam um consultório, geralmente? Eles têm 2 perfis, Montam um consultório, eu acho que eu posso dizer que a sua grande, vamos dizer assim, os 90% desses alunos vão montar o seu consultório de otorrino, em geral na cidade de origem deles, ou mesmo alguma proposta interessante que tenham de trabalho. Eventualmente eles têm algum vínculo com alguma instituição, apesar de não ser a maioria desse meu grupo, mas alguns foram ter vínculo, e esse eu acho que é o nosso grupo aí total, ele perfaz as 2 situações, o consultório e uma instituição. O senhor disse que são 3 vagas, né, professor? 3 vagas anuais? São 3 vagas dura um anuais. ano? Não, são 3 anos. 3 anos? São 3 anos. Ao longo desses 3 anos, eles ficam aqui com a gente. A gente tem uma coisa que eu acho interessante também,
um vínculo com a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, que o nosso aluno ele passa 6 semanas no ano, no seu primeiro ano, no segundo ano e no último ano. Eles ficam em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Isso foi um acordo que eu firmei quando eu vim para cá em 2009, para que o residente ele possa ter essa vivência de um hospital grande, talvez o maior centro de medicina em todas as áreas que nós temos no Brasil. Então, o nosso residente ele tem esse acesso, sem custo, ele fica na moradia da USP também, lá de São Paulo. Então, eu acho que isso ajuda muito na sua formação como um otorrino geral. Como fazer para se inscrever, professor? As provas da residência são feitas pelo SUS, é SUS-SP, e esse concurso ele tem várias as instituições e serviços que oferecem ao otorrino, atualmente 7, se não me engano, 7 ou 8, e o aluno ele tem o acesso a isso, talvez aí pela internet, ele pode se inscrever, e a prova sempre é no começo do ano, eventualmente até em dezembro, uma fase só testes, e o aluno, se for bem classificado, ele pode até fazer a opção e escolher entre esses 7 ou 8 serviços que eu havia mencionado. Professor, nosso programa é curto, não dá para falar sobre o curso todo. Queria que o senhor fizesse um convite para os médicos virem conhecer aqui a residência aqui do Centrinho. Eu acho que é fundamental que o aluno ele venha conhecer a instituição e a área que ele quer escolher, para que ele não tenha a sensação de que escolheu alguma coisa que não vai ser prazeroso para a vida inteira. Então aqui existe uma possibilidade de se fazer essa visita técnica, a gente chama, desde que haja um convênio entre as instituições, ou seja, a USP, o Centrinho, com essa faculdade que o aluno vem. Não é difícil de se estabelecer esse convênio. E tendo isso, ele pode vir aqui, de repente ele fica uma semana, 5 dias, até para que ele tenha uma segurança de ter feito uma escolha, de fazer uma escolha mais assertiva. Então eu convido a todos, estamos abertos, estamos aqui bem dispostos e vai ser um prazer se eu puder aqui um dia, acho que assim, conversar com esses alunos. Professor, obrigado de novo por ter participado do nosso programa e o catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Além da oportunidade de ver esses casos diferentes, né, a gente tem um volume cirúrgico da parte de otorrino muito bom, né? A gente dispõe de material adequado, microscópios, todo o material para fazer a cirurgia de otorrino. A gente tem material de última geração. O volume cirúrgico para o residente de otorrino aqui também é muito bom. Que não adianta você fazer uma cirurgia, uma residência de otorrino, se você não operar, né? Então a gente sai com uma mão cirúrgica muito boa, né? E além de ter essa oportunidade de ver esses casos bem diferentes.